É nessa névoa, nesse frio, nesse quase silêncio. Na verdade, vocês estão ouvindo os fogos? Ou será que não? É porque hoje é a noite de Guy Fawkes, muito celebrada sempre aqui no Reino Unido. Então, todo dia 5 de novembro, as pessoas soltam fogos de artifício por todo o país. Não sei se dá para ouvir, mas eu estou ouvindo e eu estou tentando justificar aqui algo que talvez você não faça a mínima noção de que esteja acontecendo. Bom, de qualquer forma, esse clima um pouco pacato, quase que sombrio, não faz jus ao que aconteceu aqui nesse estádio, aqui nesse gramado, algumas horas atrás dessa gravação. Olha, eu tenho o privilégio de cobrir os times aqui da Inglaterra, de Manchester, de Liverpool especialmente, há mais de 6 anos, e o ambiente que eu vi hoje aqui nesse estádio foi dos melhores que a torcida do Manchester City entregou. É engraçado isso, né? Porque, beleza, quem não viu a partida pode pensar, caramba, uma vitória de 2-1 sobre o Fulham. O Manchester City não fez mais do que a obrigação, do que todo esse dinheiro tem que entregar. Quem viu o jogo sabe que não foi muito assim. Foi uma vitória sofrida, foi uma vitória na entrega, foi uma vitória que, diria eu até, por vezes, muito melhor do que um 4-0, um 5-0, que enfim, esse Manchester City se acostumou a entregar aqui nesse estádio, especialmente nessa era Pep Guardiola. E ele mesmo disse na entrevista coletiva depois da partida o que sentiu de diferente a ponto de, assim que teve o apito final, ele foi em cada jogador pedindo para que eles todos fossem saudar a torcida e acabaram dando uma volta olímpica muito celebrada, especialmente por Pep Guardiola, e ele explica o porquê. É um trecho interessante da gente até esmiuçar. So it was so exciting, the emotion as a manager after 7 years here. You always have doubts. The people follow you, are tired, the people is annoying to all our job, all of us, many thousand millions meetings and training sessions and travels and whatever. And you see today, I said, wow, still they are there, still they want to do it, still they are alive, and that make us so proud. E quando eu falo em esmiuçar esse trecho, é porque eu não sei se eu estou tentando enxergar algo para além do que ele quis dizer, mas quando ele fala que sente isso dos jogadores, ele parece também renovar as próprias energias. E lembremos, ele está em último ano de contrato com o Manchester City, disse que vai ver quando conversar, como ele se sente, como ele principalmente sente os jogadores, e eu acho que esse dia pode ser um marco caso mais uma renovação de Guardiola com esse clube aconteça. Pois bem, vamos ao que antecedeu todo esse êxtase. Manchester City e Fulham. O Fulham, infelizmente, sem o Mitrovic, ainda com um problema físico desde a última data FIFA. O técnico Marco Silva disse que é questão de analisar dia a dia, então não acho que, a princípio, ele seja dúvida para a estreia na Copa do Mundo contra o Brasil. E o Manchester City com Haaland no banco, voltando de lesão, voltando de um pisão no pé que ele sofreu na partida contra o Borussia Dortmund, lá na Alemanha, pela Liga dos Campeões. O Manchester City abre o placar no primeiro tempo com uma bonita bola enfiada do Gundogan para o Julián Álvarez, um chutaço, uma bomba que o argentino coloca no gol de Leno. Ele marca mais um gol com a camisa do Manchester City. O Álvarez tem jogado muito em termos de quantidade de jogos, é interessante ver isso, né? Poderia se pensar que ele ficaria o tempo todo à sombra de Haaland. É verdade que a lesão do Haaland permitiu que Julián tivesse mais titularidades, como hoje, por exemplo, mas de qualquer forma ele vem sendo bastante utilizado. É o 18º jogo do argentino com o Manchester City nessa temporada. E ele marca mais um gol e joga mais uma vez muito bem. Só que aí o lance capital da partida acontece com cerca de 30 minutos de jogo. Contra-ataque do Fulham, depois de um gol anulado corretamente do Manchester City, João Cancelo derruba o último homem do ataque do time londrino dentro da área. Não foi um lance violento, mas como foi o último homem, o árbitro deu o cartão vermelho direto para o português e marcou o pênalti. O Cancelo protestou, reclamou e na saída de campo o Guardiola teve um papo na chincha com ele e depois ele explicou o que ele pediu ao Cancelo, mas não só ao português, um pedido que se estende para todo o time. Soft contact or no soft contact cannot be contact. His fault is a red card. So I said many times to the players, not Joao, many times, when he has 87 minutes out of the 80-yard box, make a fault.
but you have 65 minutes left. Score a goal. 1-1, okay. You have 65 minutes with 11 against 11. At the end, penalty, 1-1 and 10 against 11. It's too much. Pois bem, o Cancelo não evitou o contato, fez o pênalti convertido por Andreas Pereira. Andreas contra Ederson, gol do meia brasileiro, mais um gol, segundo dele com a camisa do Fulham, ele que já era o líder de assistências da equipe londrina nessa temporada. Vem muito bem o Andreas, especialmente porque vem jogando mais próximo de ser um camisa 10, a posição que o jogador se sente mais à vontade, diferentemente do que ele jogou majoritariamente pelo Flamengo como volante, né, e pelo Manchester United também. Então é bacana ver o Andreas de volta à Premier League, jogando na posição onde se sente mais confortável e jogando bem nesse time interessante que é o Fulham do Marco Silva. Pois bem, daí em diante o Manchester City, claro, jogando com um a menos. E aí a mudança no sistema tático é a seguinte, né, o Cancelo que estava na esquerda saiu, o Rodri que estava no meio foi para a zaga, o Stones foi para direita, o Akanji vai para a zaga, o Akanji começou na lateral direita, então fica Stones na direita, Rodri, Akanji e aí o Ake passa a ser o lateral esquerdo. No lugar do Rodri no meio-campo, ao lado do Gundogan, vem o Bernardo Silva. Kevin De Bruyne aberto pela direita, Jack Grealish pela esquerda e o Álvares no centro. O City joga muito bem no fim do primeiro tempo, mas é especialmente no segundo que o time, cara, sem brincadeira, dá um show dentro de campo. Um show de um time com um homem a menos. O City termina a partida, por exemplo, com 16 chutes a gol contra 4 do Fulham, com 70% da posse de bola. Ou seja, o Fulham manteve a postura defensiva mesmo com a vantagem numérica. Para mim, o único destaque negativo do Manchester City, além do Cancelo, que enfim, esse lance eu não vou julgar individualmente, mas a temporada do português é muito aquém ao que ele vinha entregando nas anteriores. Esse ponto negativo que para mim é especialmente negativo é Jack Grealish. Mais uma vez, mas muito mal. Inclusive, se o jogo tivesse sido um pouco marromeno, o tema desse vídeo aqui seria que a minha paciência com o Jack Grealish, ela tá se esgotando. Não que isso faça diferença na vida dele ou na sua, mas na minha faz. Eu não aguento mais esperar algo diferente dele, cara. Ele entrega algo que virtualmente qualquer jogador de um nível bom o suficiente, claro, para jogar na Premier League, para jogar no Manchester City, entregaria. Pois bem, com 20 do segundo tempo, o Guardiola tira o Grealish e tira o Álvares para colocar Phil Foden e Haaland. Primeiro ponto aqui, o Foden é muito, mas muito melhor que o Jack Grealish e entregou muito mais do que o outro inglês, né? O jovem inglês entregou mais do que o inglês que veio do Aston Villa. Mas o segundo tempo, por mais que a gente tenha um gol bem anulado do Haaland em impedimento e depois o gol final, o gol que traz uma catarse aqui para esse estádio, o show, meus amigos, minhas amigas, o espetáculo foi entregue por Kevin De Bruyne. É uma das melhores atuações completas que eu vi do belga, tá? Não é questão de número de assistências, de número de gols marcados, é o jogo completo. Eu acho que é aquele tipo de atuação que escapa um pouco à estatística rasa, escapa um pouco de quem não viu a partida e vai julgar a atuação olhando para o número de gols e assistências marcados aqui em campo hoje. Cara, o De Bruyne, ele entregou tudo. Ele sai de campo absolutamente esgotado. Evidentemente, ele não é o único. O time do City entrega tudo isso e justifica um pouco a declaração do Guardiola que eu trouxe no começo do vídeo de hoje. Mas ver o De Bruyne entregando isso, cara, é impressionante. Teve um lance aqui na direita que ele dribla o jogador do Fulham na velocidade, porém brincando com a velocidade porque ele para depois vai, e arranca e cara, eu fiquei realmente impressionado com o que o De Bruyne entregou. E veja bem, tá? O lance do pênalti aos 95 é um lance dele. Cara, imagina você correr o que ele correu aos 50 minutos do segundo tempo e você ter não só a perna, mas a cabeça, a inteligência para poder forçar o pênalti daquele jeito, né? Porque ele recebe a bola, se ele tenta driblar para frente, ele fatalmente perderia pela falta de perna. O que ele faz? Ele joga o corpo para sofrer o impacto do zagueiro, que se foi juvenil, eu acho que essa parcela é muito menor do que a inteligência de Kevin De Bruyne. Então o ponto para mim foi esse, tá? O Haaland marca, ele traz para si de novo os holofotes, por exemplo. Ele chega a 18 gols
Só nessa Premier League, o mesmo número que Cristiano Ronaldo teve em toda a Premier League passada. Mas mesmo que o Haaland atualize esses dados absurdos e ganhe as manchetes, o show, o espetáculo foi entregue por Kevin De Bruyne. Por fim, olha o que o Guardiola diz sobre o pênalti convertido pelo Haaland. Lembrando que o City vinha de 2 pênaltis perdidos consecutivos pelo Riyad Mahrez, justamente na ausência do atacante. O City tem um cobrador de pênaltis oficial que parece mais seguro, apesar de que depois da partida o Haaland admitiu que esse foi um dos momentos mais nervosos da vida dele. Pois bem, ele marcou, o Leno quase pegou e o Guardiola deu uma resposta interessante sobre essa questão dos pênaltis do Manchester City e desse especificamente. So the penalty was not the best penalty I ever seen in my life, but I would say he hit it strong. Always we talk about Riyad. So when you play soft to one side, it's 50-50. You know, it's soft, it's 50-50. It's strong, it's 75-30. 50. Mathematics, I'm not a genius. É isso, minha gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Neste domingo farei outro vídeo analisando os demais jogos desse domingo movimentadíssimo aqui na Premier League. Só que dessa vez eu farei do meu conforto da senhorita minha casa. Até!